frente e trás, luz e trevas, onde a luz, as sombras, alinhadas formas das sombras, eles habitam nosso mundo. Essa é uma espécie de uma introdução do nosso resumo de hoje. Então vamos logo começar. Começando com um tique de um relógio, um jovem passa pelo portão da escola, aliviado por ter chegado a tempo antes que fechasse. Então outro jovem que está parado na frente do portão, contando os segundos, para que quando o tempo acabe possa fechar o portão. Então quando o tempo acabou, ele o fecha imediatamente. Mas um estudante que estava atrasado, chega logo quando o portão fecha. Ele então aproxima das grades e manda a pessoa que fechou espera, e diz que as aulas começam às 9h10, e até mesmo para senpais como ele vão à aula nesse horário, e diz que teria conseguido entrar se ele não tivesse fechado o portão. Mas o jovem que fechou diz que não vai aceitar desculpas. Então o outro do lado de fora, o atrasado, implora para entrar, senão isso afetaria seu boletim. Então o jovem que fechou o portão diz que o dever dos alunos obedecer às regras da escola, portanto ele diz que não abrirá uma exceção para ele, pois isso seria injusto para aqueles que obedeceram às regras, e completa dizendo que não perdoará qualquer injustiça ou desigualdade. Então somos apresentados ao jovem que fechou o portão. Ele é o vice-presidente do Comitê das Morais Públicas do primeiro ano do Colégio Moribe, Asakaze Yayoi. Então alguém olhando da sala de aula diz, justiceiro? Então alguém responde a ele, se já ouviu falar dele, e fala que Asakaze é bem famoso no colégio, dizendo que quando seu avô virou policial, ele recebeu um prêmio por ajudar as pessoas em todas as oportunidades possíveis, desde que era pequeno, e por ele sempre agir sempre como um defensor da justiça desde que entrou na escola, ele foi apelidado de justiceiro, e continua dizendo que a sua escola é muito tolerante a regras, o que faz ele acabar sendo um chato. Mas enquanto essa conversa acontecia, alguém corria a toda velocidade ao portão fechado. Ele pula em cima do portão, usando o impulso para passar ao outro lado. Isso enquanto Asakaze, vendo que completou seus deveres matinais, percebe a pessoa que pulou o portão a uma grande altura, sem acreditar no que ele acabou de fazer. Então o jovem misterioso que pulou, aterrissa no chão, e se mostra ter brincos e uma tatuagem estranha no pescoço, e está todo molhado. Então ele olha para sua frente mas não vê ninguém. Então ele pensa que talvez tenha sido o primeiro a chegar. Notando que suas roupas não estavam secas, começa a se sacudir para tirar o excesso de água. Então quando ia sair, Asakaze o segura pelo capuz de sua blusa, e o manda parar. Logo na sala de aula vemos alguém pedindo ao jovem que pulou o portão para se apresentar. Então ele diz que seu nome era Kuromori Aoba, e veio para esse colégio com o objetivo de treinar, e que assim que terminar seu treinamento iria dar no pé. Então pede para a turma não ligar para ele, enquanto o pessoal da sala pensa que quem chegou foi um esquisito. Então quando a professora ia dizer onde seria seu assento, é interrompida por Asakaze, que quer perguntar algo ao Kuromori, do porquê ele está todo molhado, enquanto é irresponsável da parte dele chegar atrasado e todo molhado no seu primeiro dia de aula, e continua dizendo que no artigo 13 do manual do estudante, todos devem se vestir de acordo com o que a escola exige. Então Asakaze pergunta para Kuromori se ele afirmava do seu coração que aquela roupa era apropriada. Logo todos da sala pensam que ele mandou essa de novo, o que mostra que não é a primeira vez que ele faz isso. Então uma garota ao lado de Asakaze grita, e se lembra de ter visto Kuromori enquanto estava indo para a escola. Ele passa correndo do lado dela, então pula de cima de uma ponte tentando pegar um lenço, então cai no rio, o que explica por que ele está todo molhado. Então a garota diz que ficou surpresa quando ele pulou sem qualquer hesitação. Então Asakaze pensa se ele pôs sua vida em risco para salvar alguém, mas Asakaze não irá perdoar ele só por isso. Então ele fala dos brincos e tatuagem que Kuromori tinha. Então Kuromori diz que não podia tirar seus brincos por motivos pessoais, e que aquilo no seu pescoço não era uma tatuagem, mas sim uma marca que ele carregava por um motivo nobre. Então ele pede que ignorarem isso. Então a professora repete e diz para todos ignorarem, e todos aceitam, menos Asakaze. Mais tarde no pátio Asakaze está seguindo Kuromori, e o mesmo pergunta por que ele o estava seguindo, ao que o outro responde que estava o monitorando. Então Asakaze começa a dizer que o mundo se move à base de regras e equilíbrio, e ao ver dele, o seu colégio também era assim, enquanto fala para Kuromori não esquecer que agora ele estuda ali, e que os corretos são aqueles que respeitam as regras e se comportam. Enquanto se virava em direção a Kuromori, Asakaze viu que ele sumiu e está se pendurando em cima de uma árvore, enquanto vai em direção a ele e a árvore, e que aquilo é um colégio e não um jardim pessoal. Então ele percebe que sua professora Fuyuno está parada ao lado da árvore que Kuromori subiu. Então Asakaze pergunta qual é o problema para sua professora, e ela diz que sua bolsa está presa no topo daquela árvore. Enquanto Asakaze diz no topo da árvore, ele escuta risos vindo de cima da escola. Olhando para cima ele vê duas garotas gravando e debochando da professora. Então Kuromori pula da árvore e passa a bolsa para a professora, ao qual ela agradece. Então Kuromori se volta para Asakaze e pergunta o que era
mesmo que eles estavam falando antes, ao que Azakazi responde irritado, que era sobre ser correto. Então Kuromori se lembra, e diz que não acha que Azakazi esteja errado, e que todos devem se importar uns com os outros, mas não podia mentir para ele mesmo, e continua dizendo, para evitar seus arrependimentos, ele trilhava seu próprio caminho, mesmo que seu caminho não estivesse de acordo com este mundo. Mas de repente Kuromori olha para cima, e Azakazi manda ele preste atenção nele. Então olhando para cima, Kuromori vê um círculo parecendo um buraco negro, a qual ele chama em seguida de vórtice. Então ele imediatamente parte em direção ao prédio da escola. Azakazi vendo isso manda esperar pois não tinha terminado de falar com ele. Então Azakazi vai atrás de Kuromori, enquanto ele pensa que ele é a pessoa mais suspeita que já conheceu, e que se decidir ignorá-lo, ele pode perturbar mais ainda as morais públicas, e que assim o colégio vai colapsar, e para evitar isso ele deve ficar de olho em todas suas ações e corrigi-las. Então Azakazi percebe que Kuromori entrou na sala de arte, e manda ele ficar parado enquanto entra. Então ele avista Kuromori sendo erguido por tentáculos espectrais, e uma garota no centro, que parece ser a fonte deles. Então Kuromori avista Azakazi, sem acreditar que ele conseguia atravessar a ala humana. Então confuso, Azakazi diz o que era isso que estava vendo, mas logo grita para Kuromori o que ele estava fazendo com aquela garota, enquanto uma mulher misteriosa, que ele não viu que estava na sua frente, diz que é suspeito. Surpreso por não tê-la notado antes, ele pergunta quem é ela, ao que ela vira e rebate, e quem ele seria. Então Kuromori, percebendo a presença da mulher, chama ela de vó. Ouvindo isso Azakazi fica surpreso, pois ela não parece velha o suficiente para ser sua avó. Logo, Azakazi começa a dizer para aquela senhora que aquele lugar é perigoso, e ele não vai acreditar no que vai dizer, mas aquele lugar era um covil de um espírito maligno, e que ela deveria sair dali o mais rápido possível. Então a senhora diz que entende ele, e que ele tem uma predisposição. Quando Azakazi ia repetir a última frase da senhora, é interrompido quando um tentáculo espectral se agarra ao seu braço o assustando, mas com o levantar de um braço da senhora, ele se dissolve. Então a senhora diz que aquele lugar não era um covil de um espírito maligno, mas sim, um vórtice para outro mundo que foi aberto no plano material, e que era um covil de criaturas conhecidas como ameaças. Então a senhora joga um estranho objeto para Kuromori, ao qual ele pega. Então ela diz para ele acabar logo com aquilo antes que a sombra assumisse uma forma. Então Kuromori ativa o objeto, e ele começa a girar sugando toda a escuridão do local para si, e enquanto Azakazi começa a dizer para si mesmos, para esquecer sobre morais públicas, e que aquilo que ele estava vendo estava além da injustiça que ele conhecia. Então Kuromori amarra e sela a criatura no objeto, e então ele se volta para sua avó, ao que ele agradece ela por ter o salvado. Então ela diz para ele parar de fazer ela entregar algo que ele vive esquecendo, e então ela continua dizendo qual era o problema dele, por não conseguir ficar nem por um minuto longe dela, isso enquanto aperta a cabeça dele com os punhos, ao que Kuromori começa a reclamar de dor, e pede desculpa, e manda ela parar ou então abriria sua cabeça ao meio. Então ela para, e manda ele escutá-la e não esquecer que esses vórtices são só o começo, e logo outros começaram a se abrir com mais frequência, e que eles são o início de uma calamidade final, e que a cidade de Moribe se tornou um farol para o sobrenatural, ao que Kuromori responde que sabe e que por isso estava ali. Então sem qualquer aviso, Azakazi cai no chão desacordado. Então passando horas ou minutos depois, Azakazi começa a ser acordado por um cheiro bom, então só para descobrir que o cheiro bom era de um doce que Kuromori estava comendo, e que as migalhas estavam caindo no seu rosto, e que Azakazi estava no seu colo. Então se levantando imediatamente, e se voltando para a senhora, faz um pedido a ela, que de agora em diante sempre que Kuromori passar do limite, ele pudesse usar um golpe retificador para puni-lo. Então a senhora concorda. Então, imediatamente Azakazi usa o golpe retificador na cabeça de Kuromori. Com raiva disso, Kuromori diz que foi ele que escolheu o colo dele para dormir. Então Azakazi rebate que isso tudo começou com o comportamento egoísta de Kuromori. Então olhando para o lado, Azakazi então percebe que não estava mais na sala do colégio, e pergunta onde estava, ao que a senhora responde que ele estava na sua casa, uma loja de antiguidades com um passado sombrio. Então ele também pergunta sobre a garota na sala de artes, ao que a senhora o tranquiliza dizendo que ela está sendo cuidada por um especialista. Ouvindo isso, Azakazi dá um suspiro de tranquilidade, mas dura pouco, quando Kuromori diz que suas coisas ainda estavam no colégio, o que deixa ele um pouco irritado, mandado sua calma para longe. Então ele vai em direção à saída, mas antes se vira e pede licença e desculpa pelo problema que ele tenha causado, e enquanto ia saindo, a senhora fala que pessoas cultivavam sombras nos seus corações, e desejos intensos com pensamentos negativos, e essas sombras do coração são o que alimenta as ameaças. Elas então assumem uma forma e se tornam um Kazani.
Então Azakazi pergunta Kazane, e a senhora responde que ele já deve ter visto uma sombra debaixo da superfície da água. Mas claro, era sua escolha acreditar ou não nela. O que Azakazi responde que acredita, porque não tinha provas ou lógica para negar o que viu, e que é uma pena que coisas assim existam, mas isso não era da conta dele. A caminho de casa, Azakazi começa a pensar que não podia fazer nada, mas ainda era algo que aconteceu no seu colégio. Então ele começa a pensar no seu avô, de quando passava um tempo com ele na sua infância. Então Azakazi mais jovem pergunta para ele se ele era um herói que protege a justiça, mas o senhor diz que não era. Então surpreso, o jovem Azakazi diz o quê? Ao que o senhor responde, que protege as pessoas que seguem as regras, afinal ele era só um policial. Então Azakazi conta que um carro ignorou o sinal e fez uma curva em alta velocidade, assim atropelando o avô de Azakazi que estava cuidando da travessia de uma aluna do jardim de infância. Por sorte ela não teve graves ferimentos, mas Azakazi pensou naquele dia que nada tinha de justo na justiça, mas ele ainda queria ser igual a ele. Então ele se esforçava querendo ser igual ao seu avô, e pensou que se seguisse as regras, seu mundo seria de justiça. Mas todos só pensavam nele como um hipócrita, que se satisfaz esfregando sua justiça na cara dos outros. Então Azakazi lembra outro momento com seu avô, dizendo querer ser igual a ele, mas o senhor diz que assume que só é viciado no seu trabalho, mas Azakazi diz não entender. Então o senhor ri sorrir, dizendo para Azakazi que ele era teimoso, e por isso sua visão era limitada, e continua dizendo que haveria situações que regras não iam servir, então que ele prestasse atenção no que ele ia falar. Não importa a situação que encontrar, sempre faça a coisa certa que tem que fazer. Essas foram as palavras que Azakazi se lembrava do seu avô. Voltado para o presente agora, Azakazi se pergunta o que deve fazer. Enquanto isso uma garota anda cambaleando, e anda para a faixa de pedestre a qual Azakazi estava indo, mas no meio do caminho ela cai de joelhos. O que Azakazi percebe vai até ela perguntando se ela estava bem, mas ele logo reconhece ela, sendo uma das garotas que estava zombando da professora. Então ela começa a explicar que era só uma brincadeira, e que ela e sua amiga sabiam que a professora nunca ia ficar irritada. Então Azakazi confirma que foi ela quem roubou a bolsa, ao que ela continua a dizer que era só para ser uma brincadeira. Mas quando ela foi até a sala da professora para se desculpar, ela se sentiu estranha, como se tivesse um fantasma na sala. Então em algum lugar abandonado, vemos a professora erguendo sua aluna com um tentáculo espectral. Então começa a dizer que a garota sabia que não devia ter feito aquilo, mas ela fez, enquanto aperta o pescoço da garota. Então Azakazi chega a tempo de algo terrível aconteça, e chama o nome da professora, mas ao olhar para ela vê uma criatura atrás dela falando por ela, enquanto seu rosto está tampado com uma máscara preta. Então Azakazi percebe que esse era o mesmo sentimento que sentiu quando estava no mundo não material, e que aquela coisa não era sua professora. Então a criatura solta a garota e diz que não soube mostrar sua raiva, mas mesmo assim achava-se capaz de guiar seus alunos, mas que agora sabia o que tinha que fazer, e seria não punir seus corpos, mas sim seus corações. Ela diz isso enquanto bate seu tentáculo em Azakazi e na garota, os jogando para longe, e então a criatura diz por que ele estava atrapalhando. Então Azakazi olha para sua professora, e pensa que é isso que acontece quando uma sombra do coração assume uma forma física. Então ele diz à criatura que não vai ignorar o fato da garota se aproveitar da sua gentileza e que fez algo ruim a ela, mas que, se a tutoria da sua professora não vinha de seu coração, então ele também não ia ignorá-la. Então o tentáculo da criatura agarra Azakazi e o joga para longe. Então a criatura diz que aquela é sua justiça, e que Azakazi se esforçava em prol da justiça também, e que aquela era sua justiça, o que fazia deles iguais. Ouvindo isso, Azakazi pensa que não é especial. Então ele diz que não estava fazendo aquilo por justiça. Ele grita que não acreditava em justiça, e que a justiça varia de pessoa para pessoa, e que as pessoas veem injustiça em qualquer coisa, e que ele só queria proteger as pessoas que estão tentando fazer o que é certo. Ele continua que quer protegê-los das desigualdades e injustiças. Então a criatura responde, mesmo que isso o mate. Então ela lança seu tentáculo em direção de Azakazi, mas antes que ele o acerte, Kuromori aparece, o que surpreende Azakazi. Então ele se dirige-se para Azakazi e o chama de mentiroso, dizendo que ele havia dito que essas coisas não eram da sua conta, mas mesmo assim ele estava ali, tentado ajudar todo mundo sozinho. Envergonhado, Azakazi manda Kuromori calar a boca, e diz se aquilo atrás da sua professora era um Kazane, ao que Kuromori diz que sim. Então Azakazi pergunta o que aconteceu com sua professora, ao que Kuromori diz que ela possuiu a mente e o corpo da professora, e que a máscara negra no seu rosto era
prova e que Kazanis podem se manifestar nas pessoas que não têm resistência a eles, e o poder que nunca quiseram sair do controle sem perceber. De repente a criatura ataca os dois, fazendo um e o outro irem para lados diferentes. Então Azakaze chama a atenção de Kuromori, se ele não podia dar um jeito nela igual fez com aquela garota. Mas ele diz que só ameaças podem ser amarradas, mas não quando é com Kazanis. Então ele diz para Azakaze fugir com a garota, mas ele rebate dizendo que Kuromori também está em perigo. Mas quando diz isso um tentáculo vem em direção a ele, ao que Kuromori se coloca na frente e destrói ele. Então ele se dirige ao Azakaze e diz que ele é o profissional ali, então ele não devia se preocupar com ele. Então Azakaze pede desculpa e que passou da linha. Então Kuromori diz que entende que mesmo nesse tipo de situação ele ainda se preocupa com os outros, e que ele escolheu um péssimo jeito de viver sua vida, e que não leva jeito para isso, mas que provavelmente essa é sua força. Surpreso ao ouvir isso, Azakaze pergunta para Kuromori por que ele não hesitava, ao que ele diz que não pode proteger quem precisava, e não pode impedir quem precisou. Isso era infantil, ele diz, mas ele fez sua escolha, e jamais iria se perdoar. Com isso uma algema se manifesta no pulso de Kuromori, então surpreso por ver uma algema aparecer no pulso de Kuromori, Azakaze pensa que era aquela grande pressão vindo dele. Então Kuromori começa a dizer que não podia se perdoar e por não aceitaria mais nenhuma perda, por isso ele engoliria seu ódio e arrependimento. Mas então a criatura o ataca, jogando ele para longe, o que Azakaze olha preocupado. Mas então Kuromori mostra estar bem, e abaixado contra a parede, dizendo que se quisesse cumprir seu propósito, não podia hesitar. Então ele invoca um justo chamado Desmascarado, e uma criatura enfaixada sai do teto se aproximando de Kuromori. Azakaze vendo isso, se pergunta o que era aquilo. Então a corrente da criatura se liga à algema de Kuromori. Então a criatura atrás da professora diz para não atrapalhar sua tutoria. E enquanto isso a verdadeira professora se via no interior da criatura, sentindo dor e pedindo ajuda. Então uma mão agarra dela, e no lado de fora, podemos ver a lâmina de Kuromori passando pela professora e então pela criatura, ao que ele diz que sua lâmina não machuca pessoas, e sim só os Kazanis. E assim Kuromori finaliza a criatura e liberta a professora. Então vendo aquilo Azakaze começa a pensar que o poder de Kuromori era algo de outro mundo, e que ele ajudou a professora pelo bem do mundo. No dia seguinte, Azakaze fala que as duas garotas, estavam arrependidas pelo que fizeram e queriam se desculpar com a professora. Então ele deixou elas entrarem, e que pelo visto nenhuma se lembrava do que aconteceu no outro dia. Mas vendo que Kuromori não está escutando, Azakaze pergunta no que ele está tão focado, ao que ele responde que não é nada importante. Então ele mostra um cartaz para ele, dizendo o que ele acha dele. Então Azakaze lê, e dizia que procurava-se pessoas com camadas das trevas. Então Kuromori diz que é só um jeito para ajudar ele a treinar, e que se ele conseguir ganhar dinheiro com isso, seria 2 coelhos com uma cajadada só, e que mais tarde eles vão espalhar eles pela escola. Então Azakaze bate nele e diz que não vai deixar, ao que ele diz quem pensaria entrar em contato com eles após ler aquilo, e que parecia perigoso. Então Kuromori diz que achou que as pessoas entenderiam. Então Azakaze disse é o que ele quer, ele tinha um slogan melhor. Então os dois olham em silêncio para o novo cartaz. Então Kuromori quebra o silêncio dizendo se ele realmente queria o ajudá-lo, ao que ele responde que se algo assim continuaria a acontecer, ele não podia ignorar. Então Kuromori diz, mesmo que as regras não sejam úteis nessas situações. Então Azakaze confirma que mesmo com isso, ele só queria fazer a coisa certa no seu mundo, e além disso, essa seria a decisão que precisava, para não ter arrependimentos futuros. Então Kuromori sorri e ri, dizendo como isso era injusto. Então é-nos mostrado o novo cartaz dizendo, Eliminadores de sombras. Removeremos as sombras do seu coração, de coisas vagas até problemas delicados, como fantasmas e coisas paranormais. Vamos cortar, com essa frase riscada, e continuando, vamos ouvir qualquer problema. E é isso, se gostou e quer uma continuação, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar um gostei, e compartilhar com quem gosta de manhas e mangas, e não esqueça de dizer o que achou nos comentários, e falar qual outra obra quer ver no canal. Fui!